Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, hoje o mercado tem mais um dia positivo, temperatura baixou, a fervura esfriou depois dos ruídos dos 3 primeiros dias do novo governo. O mercado não está tão animado assim, mas tem um viés de recuperação depois das perdas bilionárias desde o início da semana. A Bolsa sobe agora um pouco mais de 1%, já querendo se aproximar dos 107 mil pontos. O dólar sobe lá fora e cai aqui dentro, demonstrando, portanto, que o câmbio estava muito pressionado por risco aqui no Brasil. A moeda agora cotada a R$ 5,38, com queda de 0,80%. As bolsas de Nova York estão segurando um ritmo mais forte de retomada aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, os dados de emprego vieram melhor do que o esperado. Então, é aquela boa notícia que vira má notícia, porque sinaliza que os juros vão mesmo precisar ficar altos e por mais tempo para baixar a inflação. Mal deu tempo de digerir a ata da última reunião do FED, que foi publicada ontem. O mercado aqui no Brasil está longe de dar crédito total ao governo Lula, mas está emitindo um certificado de benefício da dúvida, esperando o que vai ser da reunião de alinhamento entre o presidente e os 37 secretários. A primeira reunião entre eles, em que o presidente Lula certamente vai promover ali cada ministro no seu quadrado. A Petrobras segue na mesma toada de recuperação. Ontem ela subiu muito quando o petróleo lá fora despencava e hoje as ações da estatal estão em alta, com mais intensidade até do que o preço do barril do petróleo, que sobe lá fora. Agora há pouco deu uma corrigida, baixou um pouco a bola, mas ainda assim a Petrobras continua sendo, está num ritmo de recuperação. A dúvida, portanto, é se Lula será capaz de botar ordem na casa, colocar cada ministro no seu quadrado e organizar a comunicação do governo. Falando em comunicação, Simone Tebet tomou posse agora há pouco em Brasília como ministra do Planejamento. Fez um discurso longo, quase meia hora, carregado de responsabilidade fiscal, como disse Helena Landau, que é economista, participou da campanha de Simone Tebet à presidência da República. Vários ministros participaram da cerimônia e os colegas de equipe econômica de Tebet, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Esther Dweck, estavam lá. Simone os convidou para que os três formem um bloco dos ministérios meio, ou seja, por onde passam todas as demandas das outras pastas da esplanada dos ministérios. Simone Tebet também pontuou em seu discurso que estava preparada para assumir funções na área social do governo, porque há divergências entre elas e os outros ministros da área econômica. Ela pregou a austeridade conciliadora para respeitar os limites do setor público. Vamos ver. Fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica, porque disse a ele: mas presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz: é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Repararam ali na imagem, na fila da frente, as mulheres que compõem também o Ministério de Lula. Bom, a ministra logo em seguida destacou aqueles pontos que são de convergência, por exemplo, a reforma tributária, que ela disse que vai participar e considera esse um dos principais pontos de atuação de todos os ministros da área econômica, e ressaltou também o seu empenho em organizar, melhorar, avaliar as políticas públicas e organizar o orçamento público federal. Vamos ver. Gostaria aqui de falar daquilo que convirjo com as demais pastas da economia. Vamos deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois. Comungo, ministro Haddad, com a sua visão de que a necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária.
para garantir menos tributos do consumo, que normalmente atinge e ataca os mais pobres, mas que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para garantir os empregos e renda para a nossa população brasileira. A reforma tributária não poderia estar em melhores mãos de que Bernardo Api. E elas se somarão às nossas mãos e às mãos do Congresso Nacional, porque a reforma tributária já esperou tempo demais, 30 anos, para ser efetivada. A ironia é que Simone Tebet, do MDB, adversária de Lula na campanha, acabou fazendo o discurso que mais convergiu, para usar o termo que ela mesma usou, a visão da condução, uma visão que é bem recebida pelo mercado sobre a condução da política econômica. Vamos olhar o dado da produção industrial brasileira, que saiu hoje de manhã, divulgado pelo IBGE, teve queda de 0,1% em novembro, depois de um avanço de 0,3% em outubro. Como eu disse, os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE são destaque no site da CNN Brasil. Com esse resultado, a indústria continua mais de 2% abaixo do patamar pré-pandemia, lá de fevereiro de 2020. Nessa tela aqui ao lado, você vai acompanhar agora a evolução da produção industrial nos últimos 12 meses, muita volatilidade. Em 12 meses, a queda acumulada é de 1%. No final do ano passado, a indústria, assim como os demais setores, passaram a sentir com mais intensidade o aumento da taxa de juros e a desaceleração da economia global. Os bens de consumo duráveis registram o terceiro mês consecutivo de queda. As maiores influências negativas para o resultado de novembro vieram da indústria extrativa e da produção de equipamentos de informática. O CNN Mercado fica por aqui, às 2h55 chega Fernando Nakagawa com as atualizações de hoje. Uma boa tarde.